Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Assim Deus, nosso Pai misericordioso, que a todos nós abençoa pela oportunidade da existência, pelas ferramentas tão indispensáveis e necessárias para o nosso crescimento. Aqui estamos cada um de nós, utilizando a nossa razão e a nossa vontade e cada vez mais procurando ampliá-la, desenvolvê-las, para que possamos cada vez mais, através do nosso livre-arbítrio, tomarmos boas resoluções, boas direções e cada vez mais com firmeza, com entendimento e compreensão nas leis divinas, caminharmos nessa jornada evolutiva a qual todos nós estamos agora a caminhar. Estejamos nós agora que estamos encarnados nesse plano material e aqueles que estão no plano espiritual, também desenvolvendo, aprimorando, estudando, assim como nós aqui hoje, nessa noite de hoje, o entendimento das leis de Deus e das nossas potencialidades. Assim agradecemos e que possamos dar continuidade a mais uma reunião doutrinária no Centro Espírita Friburguense. Que assim seja. Conosco, então, Rogério. E o tema de hoje, o livre pensador. Boa noite a todos. Prazer, né? Sempre estar na Casa Espírita e maior ainda quando temos a oportunidade de compartilhar um estudo. Eu gosto sempre de começar as palestras assim, lembrando da Casa Espírita, né? A gente sempre fala da Casa Espírita, mas é importante que nós nos lembremos desse ponto, né? Desse local, da Casa Espírita realmente, onde nós temos a oportunidade de nos reunir, que Herculano Pires diz que é um ponto de convergência, um ponto para onde convergem todos os nossos interesses como espíritas, né? Na intenção maior e principal da Casa Espírita, que é divulgar a doutrina espírita. Todas as outras atividades vêm em decorrência dessa divulgação. Todas as outras atividades que a Casa Espírita acaba e vem a desenvolver, elas se dão em função da divulgação da doutrina espírita ou da divulgação bem feita da doutrina espírita, que motiva, concita, né, incita as pessoas a colocarem em prática esses potenciais citados pelo Washington, né, esses nossos potenciais a benefício do próximo, atendendo à grande e constante recomendação de Jesus de nós nos dedicarmos ao próximo, porque não tem graça ser feliz sozinho, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o livre pensador. Nas obras fundamentais da doutrina espírita, nós vamos encontrar muitas vezes essa colocação de livre pensador, né? Mas ele é um tema assim que não é tão simples assim. A doutrina espírita nos transforma em livres pensadores, né? Mas ela tem algumas dificuldades ou algumas exigências, né? Então Kardec começa dizendo assim, né, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Então, para estudar Espiritismo, é interessante que nós nos livremos, né, de todos esses velhos conceitos, de todas essas velhas armadilhas que nós fomos agregando nessa nossa caminhada, nessas nossas vidas. Porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que entram no Espiritismo, que adentram ao Espiritismo, que começam a estudar o Espiritismo, mas não conseguem se desvencilhar daqueles velhos conceitos, daqueles velhos paradigmas. E nós sabemos como é difícil você
demolir esses velhos paradigmas, essas velhas verdades ou essas antigas realidades sobre as quais se assentavam os nossos pensamentos e as nossas ações, para abraçar novas possibilidades, porque o Espiritismo vem, além de trazer novas, ele vem ampliar esse conceito e esta proposta de Jesus, fazendo com que nós a tiremos da história e a coloquemos nas nossas próprias vidas como forma de implementação, né? Porque nós fomos condicionados durante muito tempo a olhar o cristianismo como uma quase utopia, como quase uma proposta utópica, quase impossível de se realizar, porque de uma forma distante, né? Era Pedro, era Paulo, e sempre distante de nós. E o Espiritismo faz com que nós comecemos a ver a vida e a proposta cristã de forma diferenciada. E um dos grandes livros para que nós que estamos no Espiritismo e para aqueles que estão entrando há pouco tempo no Espiritismo, é o que é o Espiritismo. Esse livro realmente ele faz com que nós tenhamos uma noção mais ampla, mais exata. A minha última palestra aqui, se eu não me engano, foi sobre isso, né, ou penúltima talvez, porque esse livro ele é muito interessante, porque Kardec faz um resumo. E aí a gente pega um resumo da doutrina espírita feita por Kardec, né? Não por uma junta de pessoas ou por uma outra pessoa, mas Kardec, aquele que criou, aquele que concebeu, aquele que estruturou a doutrina espírita. E ele vai nos dar nesse livro uma noção exata, precisa do que realmente é essa doutrina na qual estamos nos metendo, estamos nos envolvendo, fazendo com que nós estejamos mais livres, mais à vontade, para ampliar essa nossa observação, trocar um pouco da lente dos nossos óculos, para que nós comecemos a ver de forma diferente aquilo que nós já havíamos visto e já que estávamos vendo, né? Então é uma forma nova de ver. Eu costumo dizer que o Espiritismo são luzes novas sobre o cristianismo, que faz com que nós realmente tenhamos a coragem e a disposição de tomar essas propostas cristãs para as nossas próprias vidas. Se nós pensarmos nesse livre pensador, nesse livre pensamento, né, nós vamos pegar lá na Revista Espírita de fevereiro de 1867, um artigo chamado Livre Pensamento e Livre Consciência. Então Kardec diz assim nesse artigo: num artigo do nosso último número, ou seja, de janeiro de 1867, né, sobre o título de Olhar Retrospectivo sobre o Movimento do Espiritismo, destacamos duas classes distintas de livres pensadores, os incrédulos e os crentes. Kardec já começa a nos dar uma noção exata desse livre pensamento, desse livre pensador, sobre a ótica, sobre a visão do Espiritismo, e ele divide esses livres pensadores em duas categorias, os incrédulos e os crentes. E ele continua. E dissemos que, né, dando continuidade ao artigo, e dissemos que, para os primeiros, os incrédulos, que para os primeiros, ser livre pensador não é apenas crer no que se quer, mas não crer em nada. É libertar-se de todo freio, mesmo do temor de Deus e ao futuro. Então Kardec especifica, rotula, mostra esse livre pensador, que é o incrédulo, aquela pessoa que se dá o direito de não acreditar em nada. Não acreditar só no que ele deseja acreditar, mas não acreditar em nada. Desculpe, o botãozinho aqui. Para os segundos, né, os crentes, para os livres pensadores crentes. Para os segundos, é subordinar a crença à razão e libertar-se do jugo da fé cega. Eu, na minha opinião, né, e em tese, né, quando a gente pode falar mais livremente, agora sou eu falando e principalmente em tese, eu acho muito mais fácil e acharia muito mais fácil ser o livre pensador incrédulo, né? Aquele que não crê em nada porque não se apega em nada, está livre. Eu convivi com uma pessoa que fazia um esforço tremendo para
para conseguir ser, né, um livre pensador incrédulo. Mas de vez em quando eu pegava ele, sabe, fora de sintonia, né? Porque é muito difícil você não... Eu acredito até que seja muito difícil não acreditar em nada. Porque você limita muito. Você limita muito as suas expectativas, os seus planos. Né? Eu acredito numa pessoa que não crê em nada, num incrédulo realmente verdadeiro, né? Lá pelos 60, 70 anos de idade. Ele desanimou, né? Porque não tem muito mais o que esperar. Então nós vamos pegar na Revista Espírita, então Kardec divide o livre pensador em dois tipos, os incrédulos e os crentes. E classifica esse segundo de forma muito interessante, que o segundo, o crente, é subordinar a crença à razão e libertar-se do jugo da fé cega. Nós vamos ver Kardec nos conclamando assim inúmeras, talvez por centenas de vezes nas obras fundamentais da doutrina espírita, a utilização da razão. Porque somente a razão vai fazer com que nós não caiamos ou não consigamos deixar que a fé cega, que esse conceito, porque eu ouvi dizer, porque sempre disseram assim, sempre foi assim. Quando nós começamos a utilizar a razão, a coisa muda de figura. E aí Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer assim: a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Olha que coisa complicada, gente. Eu vou ler de novo. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Será que a gente crê dentro desses padrões? Será que nós compreendemos ou conseguimos compreender naquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós cremos? A nossa crença está fundamentada numa compreensão? Ou nós ainda trazemos e mantemos, né, de forma perseverante, essa fé um pouco nebulosa, um pouco cega? Né? Você ainda, numa palestra aqui outro dia, não me lembro qual foi o orador, que disse de ser temente a Deus, né? Um homem temente a Deus. E a gente vê que essa fé raciocinada, baseada em uma compreensão daquilo que se deve crer ou daquilo que nós cremos, ela destrói essa possibilidade de nós temermos a Deus. Ela começa a nos mostrar por que crer. E o estudo do Espiritismo é interessante. E veja que nós vamos voltar lá na minha primeira fala. A casa espírita tem um papel primordial, que muitas vezes é subvertido, de divulgar a doutrina espírita. Muitas vezes a casa se volta à caridade, à assistência social mesmo, né? Assistência econômica, quando na realidade deveria ser o contrário, como eu disse e afirmei ser o papel da casa espírita. Primeiro você estuda o Espiritismo, o estudo, o entendimento desta proposta cria em nós, ou deveria criar em nós, ou deve criar em nós, uma necessidade de ação. E normalmente o convite funciona ao contrário. Primeiro a ação, depois o estudo, né? Primeiro você chega, o convite é feito para inúmeras atividades e nós acabamos muitas vezes distraídos ou atordoados, né, por estas tantas propostas de atividade, permanecemos na superfície do Espiritismo. Não adentramos realmente no conhecimento dessa doutrina que deveria aí sim nos fazer trabalhadores, nos fazer intérpretes dessa vontade divina, dispostos a colocar em prática esses nossos potenciais. E nós vamos encontrar várias colocações de Kardec, de novo na Revista Espírita de fevereiro de 1867, ele diz assim: todo homem que não se guia pela fé cega é, por isso mesmo, livre pensador. Opa, então todos aqueles que não se guiam pela fé cega, aquela fé que você crê, porque os pais,
tinham a mesma crença, né? Eu, por exemplo, se você me perguntasse lá até os 20 e poucos anos, você é o quê? Católico. Não é porque minha mãe era católica, é católica, minha família ali tradicionalmente, ainda mais em Minas, né? Eram católicos, e eu me dizia católico. Então ele diz, todo homem que não seguia pela fé cega é por isso mesmo um livre pensador. Todo que utiliza a razão, todo que busca o porquê crê. Por que eu vou acreditar nisso? Né? Eu gosto muito do conceito da reencarnação. Ela é muito simpática, né, a todos nós, principalmente porque ela traz essa ideia da não destruição da morte, que a morte deixa de ser esse monstro destruidor, esse grande gigante da alma humana. Então, se você pergunta numa plateia, numa conversa, num churrasco, numa festa, né, fala sobre a reencarnação ou pergunta, você vai encontrar católico reencarnacionista, protestante reencarnacionista, porque a ideia é muito consoladora e muito boa de se acreditar. Mas nós realmente entendemos como funciona esse processo? Nós realmente já paramos para pensar e arrazoar esse conceito? Eu costumo brincar com as pessoas que acreditar na reencarnação é fácil, mas quando você começa a aprofundar um pouco mais, e nem precisa tanto, só dizendo assim, você acredita então que você já teve várias vidas? Sim, várias vidas. Você acredita que você morreu várias vezes? Aí já começa a mudar um pouquinho. Por quê? Porque o gigante da morte continua vivo. Ele continua lá regendo, né, os nossos destinos. Nós continuamos a temê-lo. Não mais de forma instintiva, mas até de forma racional. Então, quando ele diz, todo homem que não seguia pela fé cega, é por isso mesmo livre pensador. A este título, os espíritas também são livres pensadores. Então, ser espírita, forçosamente, é utilizar a razão e buscar os motivos de por que crer. Por que eu vou acreditar nisso? Por que eu acredito na reencarnação? Nós só devemos acreditar, segundo alguns estudiosos, naquilo que nós temos condições de compreender, de entender. E aí nós vamos para um pensamento, né? A proposta de Kardec é pensar com razão, bom senso e lógica. Vou contar uma historinha para vocês, eu gosto dessas histórias. Eu, há uns dias atrás, publiquei um estudo na internet, onde eu dizia sobre a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Eu não lembrava o número dela só porque eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Porque eu não gravo o número de perguntas do Livro dos Espíritos. Eu anotei no cantinho aqui, pergunta 621. Onde Kardec pergunta aos Espíritos onde está, em algumas traduções está escrito assim, onde está escrito a lei de Deus, ou a lei divina, ou a lei natural, que são as mesmas coisas. E os espíritos respondem na consciência. E aí eu disse assim, mas vejam só que a proposta era só pensar. Eu não estava afirmando, só estava convidando as pessoas a pensarem. Está escrito na nossa consciência a lei divina, então a gente vem de fábrica com esse acessório, com essa, já implantado esse chip. É o que leva a entender se você tira a pergunta de contexto. Onde está implantado, onde está escrita a lei de Deus? Na vossa consciência ou na consciência? E aí eu disse assim, mas na 114, Kardec pergunta aos espíritos, lá no começo, nós estávamos falando da 621, aí eu voltei lá no começo do Livro dos Espíritos. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos ele vai se construindo. A pergunta anterior da base fomenta a seguinte. Kardec sempre utiliza haja visto, como foi dito, assim pensando, né? Ou seja, pegando a resposta ou as respostas dos espíritos das perguntas anteriores e formula a seguinte. Então, na 614, ele vai perguntar mais ou menos assim, todos os espíritos são criados espíritos bons e espíritos maus? E os espíritos superiores dizem que não. E aí na 115, eu estou olhando, gente, porque esse negócio de número de pergunta para mim é um problema. E aí na 115 eles dizem assim, né, todos os espíritos são criados simples e ignorantes.
E aí eu fiz esse estudo e falei com eles, peraí, mas lá na 115, eles falam que todos são criados simples e ignorantes. E existe um estudioso da doutrina espírita na internet, né, um cara muito conhecido, chama Cosme Massi. Não sei se vocês já ouviram falar, Cosme Massi. Dá uma olhada lá no cara, o cara é muito bom, eu gosto muito dos estudos que ele faz. E ele faz estudos realmente. Cosme Massi. Ele diz que existe alguns problemas de tradução, porque algumas palavras no francês, naquele momento, no meados do século XIX, algumas palavras tinham um duplo, triplo sentido, dependendo do contexto. Então ele levanta uma hipótese dizendo assim, será que a pergunta não seria assim, onde será escrito? Onde está sendo escrito? Porque os Espíritos falam que nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos conquistando o conhecimento das leis divinas. E aí nas 615, nas 621, eles dizem que ela está escrita na nossa consciência. Aí eu falei isso, levantei a bola ali no estudo, né, para as pessoas pensarem. Porque o estudo, eu acho que tem essa função de fazer as pessoas pensarem. E algumas pessoas entraram em contato comigo, e outras até presencialmente. Olha, eu estou adorando o estudo, mas aquele dia que você falou da pergunta 621, eu não gostei muito. Não, mas o estudo não é feito para você gostar. Não é? Kardec provoca a gente a pensar. E aí você, para aceitar, do jeito que as pessoas tiram essa pergunta 621 do contexto e jogam, às vezes, no meio da palestra, você tem que jogar e lá apagar 114 e a 115. Só para começo de conversa, você tem que apagar as outras duas. Não é? Porque se nós somos feitos simples e ignorantes, eu poderia pensar até, gente, olha só. E aí eu estou sendo livre pensador, tá? Aqui já, quando eu falo em Kardec, eu aviso, ó, Kardec, Revista Espírita, que é o Evangelho. Eu acredito que a intenção dos Espíritos seja assim, olha, vocês vêm já com um livro, uma página ali, onde vai ser escrita essa lei. Conforme você vai progredindo, você vai aprendendo, você vai absorvendo, você vai incorporando, vai implementando essa lei e vai até o ponto de estar uníssono, acorde com a lei divina, com a lei universal. Até porque a visão total do Espiritismo nos leva a crer nisso. Mas as pessoas me contestaram por pensar, não por afirmar alguma coisa, Sueli, mas só por pensar. Né? Então a gente fica pensando assim, né? Será que nós acreditamos realmente que temos a liberdade de pensar? Porque uma das colocações que foram feitas sobre essa minha observação no estudo me soou assim como se eu tivesse magoando os espíritos, ou contradizendo os espíritos. Sabe? Ou deixando os espíritos aborrecidos, mais uma prova de que as pessoas não param para pensar. O espírito superior não fica aborrecido, né? Não fica contrariado. O exemplo que Kardec dá é sempre assim, que eles olham para nós, espíritos ali medianos, como crianças. Né? Criança às vezes te xinga. Né? Meus filhos já falaram assim, eu não gosto de você. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha casa? E não levei a sério, né? É porque não pôde ir no show, porque né, eu não emprestei a chave do carro, porque eles não puderam dirigir antes de fazer 18 anos. Eu te odeio. Quantas vezes a gente ouve? A gente leva a sério? Não. Né? E a mesma coisa dos espíritos superiores em relação, às vezes, quando nós nos equivocamos. Pois bem, então pensar, às vezes, assusta as pessoas. Pensar, às vezes, assusta as pessoas. Que nós gostamos daquela vida calma, tranquila. Você vê que quando passa uma moto aí, a gente... Né, se não se vigiar, tem até uns pensamentos, né, contra o motoboy, o motoqueiro, ou o piloto da moto lá. A gente tem um pouco de medo de pensar. Porque nos tira dessa situação de conforto, de tranquilidade. Não, a reencarnação funciona assim, 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 porque eu assisti a palestra da Sueli, e a Sueli falou que era assim, e pronto, acabou. Será que é este o papel da doutrina espírita? Você pode até utilizar a exposição da Sueli falando assim, a Valéria falou na outra semana, falou quase igual a Sueli.
Aí o Washington falou também, falou mais ou menos igual. A Ângela falou igual. Eu vi umas palestras na internet, foi mais ou... Eu acho que é assim mesmo. Mas você concluir, mas não porque eu te disse, não porque eu te falei. Eu costumo dizer que as palestras têm um papel fundamental que não é ensinar. É incitar, é provocar, é fazer você discordar. Fala assim, não, eu vou lá ler essa pergunta 621, depois eu vou ler a 114, vou ler a 115, porque eu não entendi direito o que ele falou, e eu vou lá ver se ele tem razão mesmo. Se os espíritos falaram que a lei está escrita na nossa consciência, tá mesmo. Nós devemos ser bem ruins de memória, né? Porque nós estamos aqui já algumas encarnações, mais de meia dúzia, né? E está difícil de relembrar, porque os espíritos dizem depois, vocês estão sendo relembrados, vai ser relembrado. Bom, e aí a gente para pensar em espiritismo e fala assim, quantas vezes eu parei para conhecer, para pensar sobre o que se baseia a doutrina espírita? Onde está baseado? Onde está assentada a doutrina espírita? Lá na Associação Espírita Bezerra de Menezes, eu fui presidente lá algumas vezes. Eu botei um mural, assim, um dos vasculhantes, assim, fechei um vasculhante que fazia bastante barulho, fechei o vasculhante e coloquei um mural com 5 princípios básicos da doutrina espírita. E aí a gente tem que olhar sobre o que está assentado, onde está assentada essa doutrina a qual nós nos dedicamos, a qual nós escolhemos. E aí nós vamos nos deparar com o primeiro princípio básico, existência de Deus. Totalmente contra o livre pensador, no primeiro momento lá que Kardec coloca na Revista Espírita de 1867. Né? Acreditar na existência de Deus. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Essa é a única que eu consigo, assim, bater o pé firme para essa, eu decorei. Então esse é o primeiro princípio básico sobre o qual se assenta a doutrina espírita. E aí nós vamos lá, 2, existência e sobrevivência da alma. Ou imortalidade da alma ou espírito. Então esse é o segundo, é sobre a existência e a sobrevivência da alma. Existe algo mais do que o corpo físico. Essa ação mental não pode ser só fruto de uma ação biológica, de uma atividade biológica. Né? Porque eu comando todo esse processo. Porque eu agito e faço com que haja um direcionamento desse pensamento. Então, o segundo tópico o segundo paradigma, a segunda base fundamental da doutrina espírita é a existência e sobrevivência da alma ou imortalidade da alma ou espírito. Segundo a doutrina espírita, a vida continua após a morte. A morte nada mais é do que o perecimento do corpo físico. Essa simplificação, às vezes fala, não, a morte só aniquila o corpo físico. Parece uma coisa fácil de compreender. Mas quando ela chega, a gente chora, se desespera. É lógico que existe o sentimento de saudade antecipada daquele que a gente vai ficar durante um tempo sem ver. Mas a gente para pensar. É só uma viagem, calma. Calma, é só uma viagem. Só vai viajar, vai passar uma temporada fora, daqui uns anos, daqui um tempo, né? Você vai se encontrar, vocês vão se encontrar novamente. A gente para racionalizar isso, é esse o convite da doutrina espírita. É para que lá na hora, lá na capela, sentado lá diante do corpo que pereceu, nós nos relacionemos com o espírito que habitava até muito pouco tempo naquele corpo que está ali na nossa frente. E conversemos com ele como aquele que nós levamos, né, no aeroporto, levamos na estação, né? Eu gosto muito daquela música do Milton Nascimento, chegadas e partidas, ou partidas e chegadas, né? São idas e vindas, né? Então, converse ali. Às vezes, quando eu estou numa ocasião dessa e as pessoas me convidam para fazer uma prece, eu converso com aquele espírito ali como
Se ele estivesse ali sentado do meu lado, até porque é uma possibilidade dele estar sentado ali do meu lado, meio aturdido, sem saber o que está acontecendo. A gente pensa sobre isso, isso talvez nos traria uma calma maior, uma aceitação maior, um entendimento maior, menos desespero. Porque nós fomos treinados, condicionados durante muitos séculos de que a morte era o fim, era a destruição final. Era ali que terminava tudo. E aí nós vamos para o terceiro. São 5, tá, gente? Alguém pode estar pensando, pô, se for 30, nós estamos enrolados, né? Mas são só 5. Tá? Pluralidade das existências ou reencarnação. Esse ele está ali no meio, talvez protegido pelos 2 primeiros e resguardado pelos 2 últimos, porque é a única recomendação taxativa que os espíritos superiores nos fazem. Lá na missão dos espíritas, ide pregai o novo dogma da reencarnação. E aí eu complemento, porque quando bem compreendido, há de mudar a face das relações humanas. Pluralidade das existências ou reencarnação. Outro princípio fundamental do Espiritismo é a reencarnação. Reencarnar significa entrar de novo na carne. Moleza, né? Simples. Mas não é. Eu já tive uma conversa uma vez com uma pessoa muito interessante. Não a pessoa, mas a conversa. Falei, não, mas você vai reencarnar. Né? Você vai reencarnar. E eu achando assim que estava dando uma explicação. Tá, mas e o corpo? O corpo não foi destruído? Vejam como a gente tem intrincado, né? Que nós somos o corpo. Meu corpo não foi destruído, como é que eu vou reencarnar se o corpo foi destruído? E aí você fala assim, então vou parar a conversa, eu vou te dar aqui o que é o Espiritismo, você leva o livro. Porque não tem jeito, né? Olha, você vai ficar como espírito, sem corpo físico. Um casal afim, né? Ligado a você por alguma circunstância, né? Vão se encontrar, vão se casar, você vai ser concebido biologicamente, seu espírito que estava lá na erraticidade, que estava num outro processo, vai se ligar no momento da concepção, você vai ter um novo... Mas não serei eu. A resposta dele foi essa. Nós estávamos indo para Rio das Ostras, então tinha bastante tempo para conversar. Eu falei, não, mas não vou ser eu. Não, deixa eu falar. Mas a conversa foi até Rio das Ostras, mas surtiu o mínimo efeito possível, talvez pela minha pouca capacidade de explicação. E aí nós vamos para o quarto, né? Comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade. Esse também é um tema que a gente às vezes se esquece. A gente fala, os espíritos superiores responderam para Kardec como? Através da mediunidade. E Kardec nem tinha essa mediunidade ostensiva. Ele dava até trabalho para os espíritos, né? Teve só uma historinha, essas histórias são legais. Um dia lá ele resolve fazer um serão, acabou o trabalho, mediúnico, tudo certo, ele resolveu fazer um serão. Falou, hoje eu estou sem sono, vou fazer um serão. E aí começou, batida na parede, arrastando no assoalho, e barulho. Falei, não é possível, que é Deus e Espíritos Superiores. Eu estou fazendo um trabalho aqui, eu estou escrevendo no livro dos Espíritos, talvez, né? E o barulho. Falei, então tá bom. Parou, foi dormir. No outro dia, ele, curioso, livre, pensador, não ficou por isso a questão. Se é comigo, eu durmo no outro dia, vou trabalhar, acabou. Ele levantou, foi lá, buscou um médico e falou, senta aqui. Que negócio é esse? Que eu estou trabalhando e vocês permitem que uma zoeira dessa, uma barulhada me perturbou, que eu tive que parar o trabalho. Como é que você estava indo por um caminho que depois ia ter que revisar tudo? Por isso que a gente pediu ajuda a alguns espíritos, né? Não tão evoluídos, porque para esses efeitos é necessário espíritos um pouco mais materializados, ou menos sutilizados, ou menos evoluídos. Os espíritos superiores pediram uns ajudantes deles lá, falaram, vai lá, não deixa não continuar não, porque senão ele vai ter que fazer tudo de novo. Porque ele está indo por um caminho errado hoje. Hoje o negócio não está legal. Então, a mediunidade, ela às vezes assusta.
Porque você acha muito tranquilo. Os espíritos superiores responderam a Kardec, aqui tem reunião mediúnica, né? Os espíritos se manifestam através do médium, mas quando a gente fala em espírito, Deus me livre. Eu acredito, mas não quero ver. Não quero ver. O problema é que a gente vai desencarnar também, né? O problema é que a gente vai morrer, desencarnar, passar dessa para melhor. E se a gente quiser comunicar e a família fala, Deus me livre. Aqui não. Já pensou você chegando em casa desencarnado, né? Aqui não. Fez um barulho ali, deve ser aquele gordinho. Vamos fazer uma prece para ele ir embora. Já pensou a família fazendo uma prece para você ir embora da sua casa? Com medo de você, né? Então essa comunicabilidade dos espíritos, ou chamada mediunidade, é bom a gente, sabe, pensar de forma tranquila. Se o cara estava aqui até semana passada, ele morreu, ficou mal, vai fazer mal para a gente? A comunicação entre o mundo físico e o espiritual é um dos princípios essenciais da doutrina espírita, até porque foi sobre esse ponto que ela foi construída, né? Essa interlocução é possível pelo fenômeno da mediunidade. E aí os espíritos dizem também, em algum momento lá das obras fundamentais, que todos nós somos, em algum nível, médiuns. E a gente tem uma intuição, a gente acha que não deva ir, né? A gente, de vez em quando, cisma com alguma coisa, acorda com pensamentos diferentes daqueles que nós tínhamos certeza serem os corretos na noite anterior. Amanhã eu vou lá, vou falar para ele tudo o que ele tem que ouvir, e planeje, perde 2, 3 horas de sono planejando o discurso e vai dormir. No outro dia de manhã acorda, não vou lá não, deixa para lá. Será o que aconteceu durante a noite? Comunicações, intercâmbio, né? Nossos amigos espirituais, nossos avós, nossa mãe, nosso pai, como acontece aqui com nós encarnados, né? Nos esperam, falam, não, meu filho, depois que você desprende parcialmente do corpo físico, que a gente se aventura todos os dias nessa quase morte, nessa semi-morte, meu filho, não faça isso, você vai lá fazer o quê? Olha só, você nem tazão não tem, tá? E dá aquele sabão que normalmente a gente leva, até aqui dos encarnados, de vez em quando a gente leva um apertão, e a gente acorda de manhã todo bobinho e fala assim, não vou lá não. Deixa para lá. Como eu sou bom, né? Como eu sou bom, olha, mudei de ideia. Esse intercâmbio acontece o tempo todo, o tempo todo. E aí o último, que é o que mais me preocupa, gente. Os outros 4 eu passo tranquilamente. Agora esse me preocupa. É até difícil de falar para começar, né? Pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único lugar que pode ser habitado. Há diversos mundos inferiores e superiores que podem servir de moradas para os espíritos. Pluralidade dos mundos habitados. E aí eu digo sempre, né, em tom de brincadeira, que a pessoa vem pela primeira vez, como hoje, por exemplo, pode ter alguém aqui que está vindo numa casa espírita pela primeira vez na vida, ou nessa vida. Já estou aproveitando para incorporar o conceito lá da reencarnação, né? E aí ouve eu dizer que tem vida em todos os planetas. Eu vou ampliar isso aqui, porque os espíritos dizem que Deus não cria nada inútil, que há vida em todos os planetas. Falei que esses caras são doidos? A Hubble já foi não sei aonde, a nave de não sei quem não foi aonde. Tem vida nada, é só poeira e frio, um calor que não tem como viver. Mas quem disse que é essa vida que existe lá? O problema todo da doutrina espírita, quando ela fica meio absurda, é que a gente tira do contexto. Porque se você for lá estudar, né, você vai perceber que a vida é formada em cada planeta de acordo com as condições daquele planeta, com o material disponível daquele planeta, para suportar as intempéries e condições daquele planeta. E outra coisa, tem vida em tudo quanto é lugar, né? Tem nada. E quando o orador fala que esses lugares vazios aí talvez não estejam vazios, estejam cheios de espíritos assistindo a palestra? Tem vida. Tem vida. Eu um dia estava lá no Bezerra,
ia sair para ir numa reunião do antigo 8º Conselho Regional Espírita. E aí a pessoa que estava lá, acompanhando o orador daquele dia, ia também porque era dirigente de uma outra casa espírita, sabia que eu estaria lá e falou, eu vou assistir um pouquinho da palestra, quando você sair eu vou de carona com você. E eu falei para ela assim, vamos, porque senão não vamos chegar atrasado na reunião. E saímos. E ela saiu, eu saí, sabe, porque eu saio mesmo, né? E ela saiu, devagarzinho, eu acho, e o relógio andando. E ela olhava para trás, saiu, chegou no corredor ali do bezerro, olhou para trás de novo. Chegou na porta, eu já lá na calçada, ela parou, olhou. Falei, vamos. Falei, meu filho, se você pudesse ver isso aqui, isso está repleto de gente. Aqui está indo até lá. Lá até lá. E na frente do bezerro tem um rio, né? Então ela estava vendo que estava indo lá, de pessoas, Sueli, assistindo a palestra. Arrepiou? Eu estou todo arrepiado, né? Porque a gente não percebe. A gente não sabe. E a médium ali naquele momento, motivada, sensibilizada pela palestra que ela estava assistindo, quando ela sai, ela se depara com aquela multidão de gente assistindo a palestra. Falou que não tinha paredes, era uma... Engraçado, né? O problema é que a gente tem que ficar muito atento para não se deixar manipular, sabe? Porque tem muita coisa falando sobre espiritismo de péssima qualidade. Literatura, então, não vou nem citar nomes ou títulos. E as pessoas que não conhecem a doutrina espírita abraçam aquilo como doutrina espírita. E se acham conhecedoras da doutrina espírita e estão sendo manipuladas, né? Obras, por exemplo, que levam o rótulo de mediúnicas, quando você lê, você percebe que não são mediúnicas. Mas por que a pessoa coloca? Porque vende. Vende muito, é um filão maravilhoso. As editoras descobriram, digite na internet, obras fundamentais da doutrina espírita, vai aparecer pouco. Quando você digitar obras básicas da doutrina espírita, vai aparecer um caminhão de editoras publicando obras básicas da doutrina espírita. Livros espíritas, se você digitar, 200, 300, 400 páginas. Porque é um filão maravilhoso. Mas você pode pensar, nós não devemos ler? Não, lógico que deve. Mas primeiro nós temos que conhecer. Para nós podermos separar o que é doutrina espírita e o que é a opinião daquela pessoa, ou daquele espírito, encarnado ou desencarnado. O Espiritismo, tá? Allan Kardec, gente, Revista Espírita, novembro de 1864. O Espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que absolutamente não o compreendem, e mesmo por seus inimigos declarados. Vou ler de novo. Kardec. Ele teve uma vida curta no Espiritismo, relativamente curta, muito menor do que a minha, por exemplo, dentro da doutrina espírita. O Espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que absolutamente não compreendem, e mesmo por seus inimigos declarados. Quer dizer, resumiu tudo que eu falei. Poder de síntese, né? Capacidade de síntese dele é absoluta. O problema é que se você entra na internet hoje para assistir palestras, você vai ver um monte de gente que compreende mal a doutrina espírita, falando em nome da doutrina espírita. E aí você ouve absurdos, né? Para aqueles que conhecem a doutrina espírita, o perigo e a preocupação é para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que a partir daquele momento passam a acreditar que aquilo também
ou aquilo seja parte da doutrina espírita. E essa frase é conhecidíssima, né? Até das pessoas que não são espíritas. Fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É difícil você arrazoar a sua fé, porque nós fomos condicionados a acreditar num monte de coisa. Julgamento, né? Olha, quando eu chegar, vão me julgar, né? A gente ainda tem essa coisa. Eu não vou fazer porque eu vou ser julgado. Quem disse? Julgamento está aqui, ó. Talvez essa também seja uma possibilidade das leis divinas estarem registradas, né? A partir do momento em que você toma conhecimento das leis divinas, a contravenção delas começa a te incomodar. E outra coisa que às vezes nós não fazemos é o ócio. Né? Tem um monte de tipo de ócio. Tem aquele ócio, né, da preguiça, do vale a pena ver de novo, de um monte de coisa. E olha que eu adoro a novela do Petrucco, que passa de tarde, tá, gente? Se eu estiver no escritório, eu ligo o notebook, abro uma janela e assisto o Petrucco. Né? Mas tem o ócio criativo. Tem gente que não deve saber nem do que eu estou falando, né? Não é de espiritismo, não. O ócio criativo, sabe, você ler, parar e pensar, fala, peraí, entendi isso mesmo? Pergunta 621. Onde está escrito a lei divina? Na consciência. Peraí. Mas lá atrás eles estão falando que nós vamos ter que aprender, que gradativamente nós vamos aprendendo. Esse ócio de parar e pensar, digerir o que a gente está lendo. Esse ano eu li 20 livros espíritas. Congestão, né? Congestão mental. Congestão mental. E aí eu vou abrir uma janelinha, porque o tempo já está chegando aí da gente terminar a nossa palestra. Eu vou abrir uma janela para falar de uma coisa muito preocupante, muito importante, sabe, que é a intolerância religiosa. E ela está, sabe, quando eu penso assim, quando eu falo assim, poxa, isso aí nós superamos, né, um processo histórico, né? Ele começa a renascer. Mas dentro do espiritismo, Washington, não tem. O problema é que a intolerância ela tem vários níveis, né? Tem aquele nível que chama a atenção da gente, que é aquele que choca, é aquele da agressão, da depredação. Mas tem uns outros níveis de intolerância religiosa que é complicado e é perigosíssimo. Eu fiz uma palestra numa casa espírita um dia e citei, né, que eu passava todo dia para ir na casa da minha mãe, tomar um café. Eu passava na porta de uma igreja, não tem mais, virou uma academia até de ginástica lá. Tinha uma igreja lá, mas a banda era muito boa, Sueli. Sabe? A banda afinada, o som regulado, sabe? Não é aquele som que agride, igreja bonita, toda de blindex, umas cadeiras bonitas. E eu ficava impressionado com as músicas, sabe? Com a qualidade da música. E aí eu numa palestra disse, brincando, mas falando sério, eu um dia vou entrar. E aí terminei a palestra, en passant, assim, falei brincando que um dia eu ia entrar naquela igreja e terminei, falei mais 20, 30 minutos, terminei a palestra e uma pessoa, eu ia falar um dirigente espírita, mas mesmo que eu ocupe um cargo de direção no movimento espírita, não pode ser, né? Uma pessoa chega para mim e diz assim, olha, só cuidado com o relógio, tá? E achou uma graça danada. Eu falei, não entendi. Ah, você não falou que vai lá na igreja? E aí eu perco o amigo, mas não deixo. Eu já passei da idade do peso de ouvir certas coisas e não reagir pelo bem, que o espírita tem que ser cordato, gente boa. Eu não sou mais esse cara. Se falar e não descer, vai ouvir. Você conhece a igreja? Todas são iguais? Você acha que todos aqueles médicos, engenheiros, comerciantes, empresários que frequentam as igrejas reformadas
São retardados? E dão dinheiro para o pastor? Sabe, a gente faz pouco caso, às vezes, da religião dos outros. A intolerância religiosa é um problema sério, que vem ressuscitando. E a gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos espíritas, mas isso não quer dizer que nós estamos no topo. Um médium da casa espírita, uma vez, resolveu sair da casa espírita e ir trabalhar na Umbanda. E aí é bom a gente entender o que é Umbanda. Umbanda, a palavra Umbanda em Nagô quer dizer ligação com o bem, com Deus, com o superior, com o bom. Umbanda. E eu não levo desaforo para casa. O mentor espiritual chegou na reunião mediúnica, e eu perguntei a eles, como é que vocês querem que a reunião cresça, que o trabalho melhore, se vocês permitem que o médium vá embora da casa espírita? Ele falou, meu filho, aonde fica o livre-arbítrio? E ele me disse assim, todos os caminhos levam à praça. Cada um vai por onde quer. Quem sabe esse médium precise estar lá durante um tempo. E quem sabe daqui a um tempo, aquela casa te devolva esse médium um pouco mais qualificado e um pouco mais burilado para o trabalho na mesa espírita. Isso é espiritismo, sabe? E a gente vai aprendendo. Umbanda, ligação com o bem. Diferente de quimbanda, diferente de candomblé. A gente tem que saber o que é isso, até para não pensar equivocadamente. E tem que entrar na igreja, como eu falei, brinquei que ia entrar, porque se você não conhece a igreja, você começa a achar que todo mundo que está lá, né? Quando todos os homens, e aí para encerrar, né? Eu falei da intolerância como um apêndice aí nessa nossa conversa de hoje, e trago Allan Kardec. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Allan Kardec. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Allan Kardec. E aí a gente volta lá no livro que é o Espiritismo, para a gente encerrar. Se você não leu ainda, compre, leia, porque esse livro talvez nos proteja, nos isente de alguns percalços, de alguns descaminhos no entendimento do que realmente é a doutrina espírita, do que nós devemos esperar dela e do que ela realmente pode nos conceder e pode nos trazer. Então que nós possamos sempre dar um pensamento, né, de gratidão a Allan Kardec pela sua racionalidade, pela sua genialidade, pelo seu bom senso, pela sua capacidade de síntese e de condensação, de organização didática para trazer essa doutrina espírita maravilhosa para a gente, para que nós pudéssemos escolher o nosso caminho que deverá nos levar à praça, que é o entendimento da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Uma boa noite para vocês, que Jesus nos abençoe e nos ampare, e eu espero que eu tenha deixado bastante dúvidas, porque eu também tenho a solução. Vá aos livros, as 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Depois de ler o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Uma boa noite para vocês.